Olá Brasil, Rio de Janeiro, que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Está no ar o programa Palavra Urgente e a proposta é chegar com a boa palavra, com a boa mensagem, palavra de esperança, de fé, de ânimo, para que você possa vencer um momento difícil, como também sempre digo, cultivar o momento de vitória, porque a pessoa ela precisa de uma boa palavra para poder então cultivar a vitória. Muitas das vezes ela começa a viver um sonho, ela começa a viver a melhor fase da vida e por falta de uma boa palavra ela acaba perdendo uma grande oportunidade. Isso acontece muito. Eu sou Luciano Moreira, faço parte da equipe de fé do missionário R. Soares, sim, do Show da Fé, que tem abençoado muitas e muitas vidas. Estaremos juntos no decorrer dessa programação, onde você vai poder acompanhar testemunhos, relatos de fé, né? Uma linda história, uma história de superação, uma história de vitória. Também estaremos na oportunidade realizando uma prece. Sim, desde já eu peço, prepare o seu copo com água, aquela fotografia de quem você quer representar. Tem uma causa na justiça, tem uma questão a resolver. Pega o documento, vamos orar daqui a pouquinho, apresentar a Deus e Deus vai liberar o melhor sobre a sua vida. E desde já eu quero dizer o seguinte, você pode acompanhar este programa, como outros também, através da nossa rede social. O programa Palavra Urgente está na rede social, ó. Como? YouTube ou então no Instagram. Basta apenas você pesquisar lá na lupa Palavra Urgente, dá então começar a seguir ou se inscrever e acompanhar inúmeros testemunhos, vitórias, são vários apresentadores, só alegria, só vitória. E a internet é uma bênção, né? Você pode pegar ali, copiar ali o link, aí vai lá no seu aplicativo lá e compartilha através de WhatsApp ou qualquer outro, compartilha com familiares, com amigos. Você pode mandar para alguém que está em outra cidade, em outro estado, em outro país, ou até em outro continente. Realmente aí, compartilhar uma boa mensagem. E a boa palavra, ela muda toda e qualquer situação. A Escritura Sagrada ensina que as más conversações corrompem os bons costumes. Muitas das vezes, na adolescência, na infância, algo que eu costumo dizer na igreja lá, eu costumo falar com o povo, o momento de definir, o momento de encaminhar o filho ou a filha, né, é exatamente na infância. Porque a Bíblia ensina que ensina ao menino ou menina, né, o caminho que deve andar, pois este crescendo não se desviará dele. Pastor, o que quer dizer isso? Aquele momento em que a criança está sendo formada, em que o papai e a mamãe estão educando, é o momento de colocar o bom temor de Deus através da palavra de Deus. Mas quando ele começa então, digamos lá, alcançou sua maioridade, já é aquela pessoa responsável por si, e ela vai seguindo a vida, de repente casa, tem filhos, já um adulto, podemos assim dizer, aí a maneira de tratar já não pode ser mais aquela com quem está ensinando, já não adianta ficar repreendendo daquela maneira, não. Perdeu o time, perdeu o tempo. O tempo de ensinar e colocar no bom caminho é na infância. E aqui conta a história do nosso amigo Sidney Gustavo, que por conta de influências erradas, começou um caminho de drogas, um caminho de destruição. Vamos entender melhor? Conosco, na tela. Aos 13 anos, né? Em 2003, através de má influências dentro da escola, eu comecei a usar maconha. Não só a maconha, mas eu já comecei a entrar no crack também. Quando eu cheguei no fundo do poço. Era angustiante, né? Assim, só que Deus nos dava força, né? Jesus estava nos fortalecendo. A gente também estava no início da conversão da gente. E estava buscando bastante a Jesus, vindo para a igreja sempre, lendo a palavra. Conheci a Igreja da Graça pela TV. Aí a gente se converteu, eu e ele, meu outro filho. Né? E eu fiquei de fora, que eu estava largado, perdido. E não queria nada com Deus. E ali a gente ia buscar Deus e estava crendo que a vitória ia vir, né? Eu piorei, né? Quanto mais eles buscavam, aparentemente eu piorava. Mais droga eu usava. A ponto de eu sair de casa às vezes de manhã e só chegar de madrugada no outro dia. Estava magro, até ele mesmo falava assim, eu tô ficando seco. E estava mesmo, a vez não comia, a vez não queria comer nada. A bicicleta que ele tinha, ele deu fim, a roupa, ele saiu com a camisa bonita, voltava sem camisa.
a influência errada, né, destrói a vida de uma pessoa. A influência errada, ela acaba fazendo a pessoa perder o rumo, essa é a verdade. E quantas são as pessoas que começam a amizade sem consultar a Deus se a amizade é boa? A Escritura Sagrada, ela ensina que não existe aliança entre a luz e as trevas. Não existe união, um jugo desigual, né? Onde um tem um filtro moral e o outro, de repente, está muito abaixo. Isso não é bom, não. Bom é a pessoa, ela buscar se envolver com pessoas que têm um pensamento de vitória, pessoas que têm um plano de uma vida de conquista, de realização, e daí então ela vai buscar melhorar. E quantas são as pessoas que buscam a amizade errada? Não vai por esse caminho, não. Não vai por esse caminho, não, porque depois os amigos desaparecem e a pessoa fica em meio ao sofrimento, e a família, que de fato, que de verdade ama, vai sofrer também. Vamos conosco, na tela agora, uma matéria e já voltamos. De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, com 244 milhões de usuários, a cannabis permanece como a droga mais consumida no mundo. Antes de falecer, a cantora Whitney Houston enfrentou diversas internações em clínicas de reabilitação devido ao vício. Segundo pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo, o uso de drogas ilícitas no Brasil aumentou 80% de 2012 a 2023. O uso contínuo de substâncias ilícitas pode gerar infarto, insônia, pânico, ansiedade, alucinações, perda de peso e depressão. Quantas pessoas passando, né, enfrentando um problemão como esse aí, o vício, a destruição, né? E já observou que algo, muitas das vezes, começa sempre assim, né? Socialmente. Ou muitas das vezes começa com algo que não tem nada a ver. E observa um detalhe. Como que é uma ação maligna para destruir a vida da pessoa. A pessoa, ela pega, ela está feliz, alguém diz assim, vamos usar uma droga aqui para comemorar. Aí, se ela está, de repente, triste, para baixo, vamos usar a droga aqui, dar um tapa, como costumam falar, né? Queimar um fumo e tantas expressões que tem pelo Brasil, pelo mundo afora, porque você está triste para você esquecer o problema. O mal, ele sempre bate a porta para semear algo ruim. Você pode observar que o mal, ele bate a porta para fazer a pessoa se afundar ainda mais. Não vá por esse caminho, não. Falando no caminho de vitória, em coisas boas, vamos agora ao especialista, né? Vamos ao quadro? Conosco na tela. As drogas podem ser consideradas como um remédio para uma determinada situação. Existem drogas que são lícitas e drogas que são ilícitas. Então, geralmente, quem procura as drogas está procurando a solução ou a cura de um problema, quer seja físico ou emocional. Então, nós podemos dizer que uma droga, ela pode ser uma medicação, mas como toda medicação tem suas contraindicações. Toda droga, ela vai mexer em algumas áreas cerebrais, vai trazer algumas alterações cerebrais, e toda droga ilícita, ela vai trazendo aquele aprisionamento da pessoa. Então as drogas, elas vão sendo escalonadas de uma maneira tal que a pessoa depois não consegue mais sair dela, não consegue mais libertar-se dela. Tratamentos medicamentosos para poder trazer o equilíbrio a essa pessoa e também terapia. É muito importante também a terapia para que haja um esclarecimento, um entendimento dessa pessoa que está tão envolvida com as drogas, essa terapia, caminhar juntamente com essa pessoa para ele entender que ele é maior que esse vício, podem matar. Elas podem levar a um ponto em que essa pessoa dominada pelo vício, ela pode matar-se, ela pode tentar e conseguir ceifar sua própria vida, como também um risco para outras vidas. Nós vemos nas grandes capitais do Rio de Janeiro, onde nós estamos, mas também em São Paulo, nós vemos pessoas que elas estão caminhando na rua, mas como se estivesse com a cabeça em outro lugar. Ela não consegue mensurar as reações da sua estada ali, do seu fazer, do seu caminhar. Então é bem possível que essa pessoa
a ele num surto, algo que foge do seu controle, ele atentar contra a sua própria vida e a vida de outro. O vício pode sim levar à morte. Agradecer a todos, né? Sempre agradecendo, porque separa um tempo na agenda para poder receber a nossa equipe, que se desloca até muitas das vezes o consultório, para poder extrair esse conhecimento. Ó, um forte abraço a todos os especialistas que têm somado e muito com o programa Palavra Urgente. Talvez a senhora, o senhor diga assim, pastor, eu tenho enfrentado um problema de álcool, de drogas, ou um problema de doença, eu preciso de uma ajuda. Você pode, através do site OnRacing, descobrir um endereço pertinho da sua casa. Você vai conversar com um pastor, ele vai lhe atender, ou uma pastora, vai sentar com você, vai lhe dar uma boa palavra, você coloca ali o endereço da sua casa e o site vai fornecer o endereço da igreja pertinho do seu lar. Eu estou tendo dificuldade, de repente com o endereço, de repente com a nossa TV, de repente com dificuldade de patrocinador, você pode fazer contato com o nosso WhatsApp, é o 21 979 52 26 57. Estaremos aí pronto para atender, né? Manda uma mensagem ou então um texto. Repito, 21 979 52 26 57 e estaremos lhe auxiliando, ajudando com grande alegria. E o Deus da Bíblia é poderoso. Vamos então entender um pouquinho mais a história do nosso amigo? Está no Palavra Urgente é porque deu a volta por cima, mas vamos entender o passo a passo? Conosco na tela. Eu queria me libertar. Depois que eu já tinha me afundado, eu queria, mas não tinha força, né? Dizia que ia conseguir, mas não tinha força para sair. Meu pai me chamava para ir para a igreja, e às vezes eu me lembro de vezes que eu dizia para ele, que eu ia para a boca de fumo, né? E ele ia para a igreja com a minha mãe e eu descia o barranco para usar droga. Aí ficava firme, sabe? Eu pedia libertação, né? Salvação, né? Chegou um certo dia que eu falei para ele, né? Falei para meu pai, olha, se eu fosse o senhor, eu parava de lutar por mim. Porque eu não tinha mais esperança que eu ia sair daquela situação, eu só estava esperando a morte mesmo. Estava entendendo pela palavra que era uma ação maligna que estava agindo para destruir. A minha mãe dizia, né? Meu filho, você ainda vai ser um pregador. Ela dizia, eu rechaçava, né? Usava palavras pesadas. Eu falava para ele porque eu estava crendo que ele ia ser um pregador de Deus. Assim, eu sentia dentro de mim. E aí chegou num dia, eu ainda me lembro, foi no dia de domingo. Estava dentro da favela usando crack e do nada eu senti no meu coração a vontade de ir para a igreja. Ainda me lembro, eu peguei, joguei fora, só que eu não tinha dinheiro para pagar a passagem. E a igreja era um pouco longe. E aí eu fui caminhando a pé. Aí eu cheguei, né, até a Igreja da Graça, em Prazeres. Observou um detalhe? O Sidney, ele começou, como ele acabou de relatar, fazendo uso de maconha. E daqui a pouco já estava no crack. Um abismo, ele vai chamando um outro abismo. Tenha muito cuidado com isso. E a Escritura Sagrada, quero compartilhar uma mensagem do coração de Deus para o seu, para o nosso coração. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Nós queremos e desejamos sempre o que é bom, sempre a melhor coisa. Não é verdade? A pessoa, ela muitas das vezes vai entrar de férias. O que ela pensa? Vou para uma pousada na região dos lagos, na região serrana, vou viajar, vou ficar numa pousada lá em Minas, comer um pãozinho de queijo, né? Olha, não, vou viajar, vou lá para o Nordeste, vou passear para tal lugar. Ninguém tem o pensamento de que, vou férias, vai entrar de férias agora, eu vou ficar um mês em casa, sabe de uma coisa, eu vou ficar no hospital. Ninguém quer isso. O pensamento que o ser humano tem é sempre de algo bom. E eu digo o seguinte, o que Deus tem para a sua vida é algo ainda melhor. Mas para que o melhor aconteça, dê oportunidade a Deus. Dê oportunidade à palavra dEle. Se apega àquilo que produz esperança. Falando em se apegar àquilo que produz esperança, conosco, na tela, a terceira parte do relato de fé. E eu não pensei duas vezes não, eu estava muito castigado naquela vida. Quando o pastor fez o apelo, eu entreguei minha vida para Jesus.
Ai, eu me senti tão alegre. Isso aconteceu no final do ano de 2008. Dali em diante não foi fácil, eu tive muitas crises de abstinência, só que o pastor foi me ensinando, né? Deus foi me libertando, né? E eu fui perdendo o desejo de usar, a vontade de usar. A minha clínica de recuperação foi a igreja. Eu não precisei de medicamento, eu não precisei de clínica física. Aí quando ele se batizou, foi uma alegria muito grande. Ele já saiu diferente. Entre 4 a 5 meses depois que eu aceitei Jesus, eu me vi livre 100%. A obra que Deus fez na minha vida foi completa. Percebi ele muito forte, sabe? Muito firme, sabe? Ele lendo a Bíblia direto. Eu fiz o curso de obreiro voluntário na Igreja da Graça, né? E depois de um longo tempo, Deus me chamou para anunciar as boas novas do Evangelho. Aí eu me tornei pastor da Igreja da Graça no ano de 2011. Eu sentia isso, que era um chamado que foi um trabalho lindo que Deus fez na vida dele. E graças a Deus, né? Depois de já estar fazendo a obra de Deus, eu encontrei a minha esposa, estou casado, e juntos fazemos a obra de Deus com alegria. Eu me sinto assim, muito grato pelo que Jesus fez na vida dele. E nossa família foi restaurada pelo poder de Deus. Eu mesmo já tinha jogado a toalha e Deus mostrou para ele numa vida irrecuperável. E graças a Deus já não sou quem eu era. Jesus mudou a minha vida, o Evangelho mudou a minha vida. Que alegria da mamãe, do papai, que alegria de todos, né? Do próprio Sidney também. Que Deus abençoe na missão do Evangelho, promovendo sucesso e vitória para a família. Poder a mãe ver, né, o filho que antes promovia sofrimento, como diz em São Paulo, pelas biqueiras da vida, né? Como diz aqui no Rio de Janeiro, pela boca de fumo, tomado ali naquela situação de humilhação, depois ver pregando o Evangelho, casando, que bonito, parabéns aí, que Deus abençoe muito mesmo em nome do Senhor Jesus. Você quer vencer? Quer alcançar o melhor? Toma posse da vitória. Já preparou seu copo com água? Porque é o momento da oração. Deixa eu pegar o meu copo com água aqui, nós vamos fazer esta prece. E vamos fazer essa prece por você que tem enfrentado dificuldade. Qual? A abstinência. A pessoa ela quer largar, mas o corpo, o organismo continua preso. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, de repente esta pessoa está diante, meu Senhor, de uma situação dificílima, podemos assim dizer. Ela quer largar um vício, mas o corpo físico está preso. De maneira que começa, então, a perna a tremer, a mão, começa aquela agitação, aquele mau humor, uma crise de abstinência. Então, que o Senhor possa sustentá-la, que ao beber desta água, o Senhor possa ampará-la com o teu poder. E você crê, diga amém. Beba da água. Graças ao bom Deus, eu quero lembrar o seguinte, sexta-feira é dia de libertação, é dia de vitória, você pode comparecer na igreja. Domingo é aquele dia de alegria. Um beijo no coração e um forte abraço. Em tua presença estou, prostrado e rendido diante de ti. Quero olhar somente em teus olhos, sentir tua graça que me abraça e ultrapassa minha razão. Sentir o amor que chegou, me curou e ultrapassou tudo que sou, pois tu és a cura.